Bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. É um grande privilégio estudar a Bíblia com você. Nosso estudo já nos trouxe ao Novo Testamento e a carta do apóstolo Paulo aos discípulos de Jesus Cristo em Roma. No último programa finalizamos o estudo da divisão teológica desta carta. Os primeiros 11 capítulos da carta de Paulo aos Romanos constituem-se no documento teológico mais importante das Escrituras no Novo Testamento. Depois de finalizar esta parte teológica de sua carta, que é fiel ao conteúdo de todas as suas outras cartas do Novo Testamento, Paulo inicia a parte prática ou de aplicação de todo aquele conteúdo teológico. Ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi assim que o apóstolo Paulo iniciou esta nova divisão de sua carta, que é um estatuto teológico de extrema importância para a nossa salvação. Paulo faz uma aplicação muito prática do conteúdo doutrinário e do ensino desta carta, apesar dele ser muito profundo e denso. Como já dissemos, todas as cartas de Paulo dividem-se em duas partes, a parte doutrinária de ensino e a parte de aplicação. Nesta parte prática descobrimos que Paulo nos exorta a aplicarmos todas as verdades que ele compartilhou conosco. Deus em primeiro lugar e nós em segundo. Paulo nos exorta a aplicarmos este ensino no corpo de Cristo, na igreja da qual fazemos parte. Depois ele nos exorta a aplicarmos este ensino no nosso sistema de governo. E por último, no capítulo 15, Paulo nos exorta a aplicarmos todas as verdades do livro de Romanos no mundo. Vamos agora começar o estudo destas aplicações. Paulo nos diz para estarmos centrados em Deus e percebemos que Ele é a fonte de tudo. Deus é o poder por trás de tudo, e a glória de Deus é o propósito de tudo. Mas como aplicar tudo isso em nossas vidas, hein? Descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é resultado de todo o ensino de Paulo nesta carta. Além de falar sobre a vontade de Deus para nossas vidas no capítulo 12, Paulo também tem muito a nos ensinar sobre os dons espirituais. Ele listou vários dons, e na sua carta aos Coríntios, deu mais detalhes sobre esse assunto. Mas, se você comparar os dons que Paulo citou nessa carta e aquele citado na carta aos Coríntios e na carta aos Efésios, vai concluir que a lista toda tem cerca de 20 ou 21 dons. É importante que saibamos que todos esses dons são realizados pelo mesmo e único Espírito. Isso quer dizer que a maneira como o Espírito Santo trabalha no mundo é derramando dons espirituais sobre o povo de Deus. Quando o servo de Deus descobre qual o objetivo do dom que lhe foi derramado pelo Espírito Santo e se prepara e usa esse dom, o Espírito Santo pode começar a trabalhar e operar através dele. Quando Paulo no capítulo 12 fala dos dons espirituais para ensinar, pastorear e pregar, ou para administrar e cuidar do rebanho, ele também apresenta um princípio e diz assim: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Isto quer dizer que precisamos um dos outros. No capítulo 6 de Atos, vimos a diferença entre os dons espirituais, pastorais e os práticos. As pessoas com o dom espiritual prático cuidam da administração da igreja, e aquelas que têm o dom pastoral dedicam-se exclusivamente à oração e à ministração da palavra. Você está lembrado do momento em que ocorreu esta separação de trabalho na igreja de Atos? Deus abençoa aquela decisão. Não importa qual seja o seu dom, busque desenvolvê-lo para que você possa se juntar a pessoas com dons diferentes do seu. Se você possui o dom de ensino, dedique-se totalmente a ele. E não queira fazer o trabalho de administração. Se você é o pastor da igreja ou um professor da escola bíblica,
Da escola dominical. Saiba que outras pessoas dentro da igreja são dotadas do dom para cuidar dos negócios da igreja. Cuide de desenvolver o seu dom de ensino e de exercer aquilo para o que foi capacitado. Os outros exercerão aquelas atividades para as quais também foram capacitados. Isso quer dizer que alguém tem os dons que você não tem. Isso também quer dizer que você precisa dos seus irmãos e irmãs em Cristo e que eles precisam de você. Esse esquema funciona muito bem. No capítulo 12 de Romanos, Paulo nos exorta a aplicarmos todas as verdades ensinadas nesta carta na nossa igreja, ou onde nos congregamos como parte do corpo de Cristo. Neste capítulo, Paulo está dizendo: agora vamos colocar o amor em prática. Não estou me referindo ao amor fingido. Não estou falando desse amor só de palavras. Vamos praticar o amor verdadeiro entre nossos irmãos. Por isso precisamos ser verdadeiramente puros. Faça secar aquela parte em você que é má e desenvolva o que é bom. Vamos buscar um verdadeiro arrependimento no corpo de Cristo. O arrependimento tem uma parte muito importante dentro do ensino das Escrituras. Como pecadores que somos, como já aprendemos no início da carta aos Romanos, teremos sempre momentos de arrependimento. Nesta divisão prática do capítulo 12, Paulo afirma assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito muito elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A humildade é uma virtude cristã sempre bem cotada entre os apóstolos. Paulo demonstrou isso nesta passagem do capítulo 12. Depois, Paulo falou sobre unidade. Hoje em dia, o ecumenismo, ou movimento ecumênico, tem sido muito comentado. O ecumenismo é a ideia de reunir em uma só denominação todas as religiões. Uma das ideias que sustentam o ecumenismo é o fato de que todos fazemos tudo do mesmo jeito. Isso pode ser uniformidade, mas não significa unidade. Às vezes nos fixamos no fato de que ninguém crê em nada mesmo e, portanto, fica mais fácil unir o mundo. Ninguém mais acredita no que acreditava antes e por isso fica fácil unir todo mundo. Mas o ecumenismo do qual Paulo fala nessa carta, esse é um ecumenismo verdadeiro, baseado no fato de que todos somos membros da mesma família, todos somos um em Cristo e membros de uma única família. Quando Paulo disse, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, ele se referiu à afeição verdadeira que existe entre irmãos. Vamos viver em harmonia uns com os outros? A seguir ele disse, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. E Paulo ainda cita a hospitalidade como um dom espiritual. Hospitalidade significa mais do que ser hospitaleiro. No original grego significa buscar ou perseguir as pessoas com amor. Essa é uma parte muito prática da aplicação de Paulo. Paulo falou também sobre ter uma mesma atitude uns para com os outros. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. O apóstolo Paulo sabia quais eram as suas prioridades e, por isso, servia ao Senhor com zelo. Acho que tem muita gente que diz, já fiz milhões de coisas, mas não levei nenhuma delas a sério. Tentamos fazer um monte de coisas e acabamos não fazendo nada. Foi isso que Paulo quis dizer com nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Depois Paulo falou sobre ter a motivação verdadeira, sobre testemunho, oração e fé. Eu não disse que a aplicação que Paulo fez era muito prática, apesar da parte de ensino ser teologicamente muito densa, a partir do capítulo 12, a carta de Paulo aos Romanos torna-se muito prática. A aplicação do Evangelho nesta carta enfatiza a vida cotidiana. No capítulo 14, Paulo fala sobre como podemos aplicar as verdades da carta aos Romanos no corpo de Cristo, do qual somos membros. Você já deve ter ouvido que viver com os santos no céu será uma glória, mas viver aqui na terra com aqueles que conhecemos aí é outra história. Neste capítulo descobrimos que Paulo nunca tinha ido à igreja em Roma, mas conhecia as pessoas daquela igreja e sabia que havia muita discussão entre seus discípulos.
Aquelas discussões sobre alimentação, assunto muito importante entre os cristãos da igreja primitiva, estavam em alta por lá. A questão era saber se os gentios deveriam manter a lei judaica em relação à alimentação ou se os judeus convertidos ao cristianismo deveriam continuar das leis de Moisés referentes à comida. Isso virou um problema sério quando gentios e judeus passaram a conviver na igreja. Eles tinham que chegar a um consenso para poderem conviver uns com os outros. Também havia discussões quanto a guardar o 7º dia da semana. Os judeus acreditavam que o sábado deveria ser separado para a adoração a Deus e para o descanso. Deus falou através dos 10 mandamentos que queria um dia do nosso tempo. É importante perceber que os apóstolos que eram judeus trocaram o dia do Senhor de sábado para o 1º dia da semana, quando o Senhor ressuscitou, e o chamavam de Sabat, mesmo não sendo mais o sábado. Este era um dos motivos de discussão. Foi a ressurreição de Jesus Cristo que levou os apóstolos a trocarem o Sabat para o 1º dia da semana. A igreja primitiva reunia judeus com todos os seus costumes judaicos e gentios que jamais tinham separado o 7º dia para adoração. Esses argumentavam que o 1º dia da semana era muito especial, mas o que contava mesmo era o espírito da lei, o princípio sabático. Por isso eles achavam mais significativo separar o 1º dia da semana, que hoje é o nosso Sabat, ou o nosso dia do Senhor. Mas para outras pessoas todos os dias eram iguais. Acompanhe comigo as palavras de Paulo. Ele diz: há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor, assim o faz. Se Paulo estivesse tratando de questões como roubo ou assassinato, ele não teria dito isso, porque existe um mandamento de Deus a respeito disso e fim de papo. Mas ele tem outra atitude, porque a questão não era pão, pão, queijo, queijo. Era uma questão difícil de se estabelecer o que era certo ou errado. Os 10 mandamentos definem branco e preto, certo e errado. Mas para as questões daquela igreja não existia o certo e o errado, o preto e o branco. Eram questões acinzentadas, vamos dizer assim. E para lidar com essas questões acinzentadas, Paulo diz que é importante que cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente. Ele dizendo isso, que se tratava de uma questão de consciência, na verdade. A consciência é aquela voz interior que diz isso é certo ou isso é errado. De onde vem a consciência? Na maioria das vezes, a consciência é resultado daquilo que aprendemos. A consciência é uma resposta condicionada. Paulo não estava dizendo que devemos seguir cegamente a consciência. Paulo estava dizendo que é melhor ouvirmos nossa consciência, e se ela diz que alguma coisa é errada, não devemos ir contra ela. Devemos agir conforme nossa consciência. Isso quer dizer que os judeus tinham o direito de continuar com seus costumes referentes a tipos de comida e a consagração de dias. Estas coisas se referiam à tradição religiosa deles. Paulo vai um pouco além do capítulo 14 de Romanos, quando diz que cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Existe uma diferença entre consciência e convicção. A convicção é o resultado da maneira como o Espírito Santo convence você sobre o certo e o errado. A convicção não é uma questão do que ensinaram para você. A convicção é o resultado daquilo que você acha que o Espírito Santo está lhe convencendo. E sabe, o Espírito Santo não convence todo mundo da mesma maneira. A gente acha que é isso que ele deveria fazer. É por isso que se temos convicção de alguma coisa a respeito destas áreas acinzentadas da vida, montamos um livrinho com todos os pode e não pode e anunciamos para todo mundo. Aqui está a lista dos pode e não pode, e todo mundo tem que obedecer. Não é isso que Paulo nos mandou fazer. Por um lado, Paulo diz: como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Ao mesmo tempo, ele também diz: é melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Paulo também tratou da questão da consideração pelo irmão.
Em outras palavras, ele reforçou o conceito de que ninguém é uma ilha, ninguém vive só para si mesmo, nem morre para si mesmo. Por isso devemos ter consideração com outros em tudo que fazemos. Nunca podemos esquecer que o que fazemos pode afetar outras pessoas. Eu estudei numa escola evangélica que não era permitido tocar um certo tipo de música que eu gostava muito. Eu tinha muitos discos daquele tipo de música que eu queria ouvir, mas havia uma regra que dizia que eu não podia fazer aquilo. Eu achava aquela regra ridícula e ouvia meus discos do mesmo jeito. Havia 5 dormitórios no alojamento e, numa noite, um dos colegas me chamou no corredor. Ele perguntou: "No que você fica pensando quando ouve esse tipo de música, hein?" Eu respondi: sei lá, eu penso na minha casa, no meu cachorro, nas minhas coisas. Ele disse: "Quer saber o que eu penso quando você toca essas músicas?" Aí ele me contou que antes de ir para a escola, para aquela escola, ele tinha vivido uma vida totalmente longe de Jesus, experimentando de tudo que o mundo pode oferecer. Mas naquele momento ele estava estudando numa escola evangélica para ser pastor e ouvia o mesmo tipo de música daquela velha época. A mesma música que me fazia pensar na minha casa, fazia aquele rapaz lembrar da vida que ele queria esquecer, da velha vida. Então ele me disse: "Eu gostaria que você tivesse consideração por mim e pelo esforço que eu estou fazendo para esquecer aquele tipo de vida que eu levava." Sabe, depois daquela conversa, eu não precisei mais de nenhuma regra me proibindo de tocar aquela música. Eu simplesmente parei de tocar. Eu parei de tocar não por causa da regra, mas em consideração ao meu colega. Depois que eu soube que ele estava tendo problemas porque aquela música o fazia lembrar da vida que ele queria esquecer, da velha vida que ele tinha levado, eu decidi que não precisava mais da regra. E nem daqueles discos. Eu simplesmente não precisava mais tocar aquela música em consideração ao meu colega. Portanto, quando Paulo aconselhou os discípulos de Roma, ele disse que a decisão deles deveria estar baseada na consciência e na convicção de cada um, e também na consideração pelo irmão. Mesmo que seu irmão esteja errado, mesmo que baseado na sua consciência e convicção, você não vê problemas em algo que seu irmão considera errado, de acordo com Paulo, mas a questão não é mais do que é certo ou do que é errado. A questão é, você ama ou não ama o seu irmão, hein? A sua atitude não pode causar a queda dele. Você deve fazer de tudo para que seu irmão cresça e se fortaleça na fé. Preste atenção no conselho de Paulo para resolver aquelas discussões. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão. Por isso, Paulo estava dizendo que a solução daquelas discussões e divergências deveria estar baseada também no amor. Nos capítulos 12 e 14, Paulo falou muito sobre como aplicar todas as verdades contidas nesta carta dentro do corpo de Cristo. No capítulo 13, Paulo fez a aplicação dessas verdades no relacionamento com as autoridades, isto é, com o governo. Todos os discípulos devem entender muito bem qual é a relação deles com o governo, com as autoridades. Você está lembrado do que Jesus disse quando foi interpelado a respeito do pagamento de impostos? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso aprendemos que Deus nunca nos pedirá aquilo que é de César. Não teremos nenhum problema com isso. Mas, algumas vezes, César nos pedirá aquilo que é de Deus, e aí não poderemos satisfazê-lo. Em outras palavras, existe tempo de obediência civil e tempo de desobediência civil. É importante que o discípulo de Jesus esteja pronto para saber se posicionar nessas situações. Digamos que você hoje não esteja satisfeito com o governo em algumas questões. Muita gente não está, não? Existem muitas questões polêmicas, como, por exemplo, a questão do aborto. O que fazer nesse caso? Será que devemos criar leis que forcem aqueles que não são crentes a viverem de acordo com os nossos valores? Muita gente acha que sim, mas não é assim que se resolve o problema. Não podemos esperar que pessoas que não temem a Deus tenham valores espirituais. Essas pessoas têm valores humanísticos e não espirituais. O que podemos esperar delas? Na grande comissão, Jesus ordenou: vão e façam discípulos. Ele não disse, vão e criem leis para que todos vivam como cristãos. Só que tem muita gente pensando assim.
Como discípulo de Cristo, sua atitude em relação às autoridades é muito importante. É por isso que em Romanos 13, Paulo diz que as autoridades ou o poder legislativo são enviados por Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. E aqui Paulo estava falando dos soldados romanos e diz que se você quer livrar-se do medo da autoridade, então você deve praticar o bem. E a autoridade vai enaltecer você, inclusive, pois ela é serva de Deus para o seu bem. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Paulo ainda afirma no capítulo 13 de Romanos que existem a ira presente e a ira futura de Deus. Agora, na dimensão atual, existe uma expressão da ira de Deus que vem através dos agentes da justiça. É por isso que o ímpio não vive solto para fazer tudo que lhe vem à cabeça, impedindo que outros vivam em paz e que tenham uma vida ordenada. No capítulo 13, Paulo estabelece qual deve ser a nossa relação com o governo e com a parte do governo que redige e põe a lei em prática. Segundo as Escrituras, pastores e ministros pregam sobre a lei de Deus, mas os poderes legislativos também são servos de Deus porque aplicam a lei de Deus. É Deus quem diz que tal coisa é certa ou errada. A origem da lei está em Deus. Por isso, o agente da justiça tem Deus como origem da sua autoridade. No capítulo 15, o apóstolo Paulo se revelou para nós e nos mostrou o que ia no seu coração. Paulo tinha todo mundo no seu coração, e isto está claro no capítulo 15. Em Atos vimos que Paulo tinha uma obsessão para ir para Roma, mas no capítulo 15 de Romanos, ele falou sobre a Espanha. Visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Sua visão ia além de Roma. Ele estava contando com o apoio dos romanos para que pudesse ir à Espanha e alcançar aquele país com o Evangelho. No capítulo 15 de Romanos, Paulo fez uma tremenda declaração. Ele afirmou que tinha pregado o Evangelho em todas as regiões, começando em Jerusalém e arredores até Ilírico, e que não havia mais lugar dentro daquela região que não tivesse ouvido o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é impressionante. Ele fazia tudo o que podia para anunciar o Evangelho a todos. O capítulo 16 revela como o coração de Paulo estava voltado para o mundo. Ele tinha o Evangelho no seu coração e a visão para alcançar o povo perdido deste mundo. Leia atentamente os capítulos 15 e 16 e veja como Paulo aplicou as verdades contidas nesta carta na sua própria vida. O desafio que se coloca para você e para mim é aplicar estas verdades na nossa própria vida. Vamos ficando por aqui. Até o próximo programa.